A banda Santa Cecília, ela representa o extrato da nossa cultura italiana. O Italiano, que até hoje são compostas as letras pelo maestro Lino nas canções, ele exprime a nossa essência. A história da banda e a história da imigração italiana, ela se confunde. A banda vem representando toda essa história dos nossos nonos, dos nossos bisnonos, do que eles cantavam, do que eles cantam, e ela se renova. A banda tem composições atuais, elas têm composições antigas, e ela tem aquelas músicas que ela traz desde os primeiros músicos, os primeiros fundadores, que inclusive são ainda cantadas na própria Itália. A banda foi fundada em 20 de abril de 1913 e até há pouco tempo nós tínhamos como primeiro registro da festa Nossa Senhora da Saúde de 1917. Contudo, nós conseguimos encontrar um registro ainda mais antigo. Nós encontramos a primeira apresentação pública da banda Santa Cecília no mesmo ano de fundação. Lá, então, por volta de 1913, o maestro Alvise Parisi e mais o pároco que nós tínhamos aqui, Dom Júlio Scardovelli, que era então um músico que veio da Itália, natural da Itália, já então com formação e com tendência para a música. E com esse amor à música, e mais o maestro Alvise Parisi, foram se encontrando com pessoas que também, certamente, de lá trouxeram a bagagem musical, o gosto e algum conhecimento de música. Então, reuniram-se, encontraram-se, foram buscar instrumentos, recursos. Considerando que em Nova Pádua a imigração se deu principalmente a partir do ano de 1886, alguns chegaram até antes, e a banda em 1913 deu início, então foram poucos anos, né? Foi rapidamente essa necessidade de ter um prazer, de ter algo a mais nas nossas festas, nos nossos eventos sociais. A banda, ela nasceu por causa que a Sociedade Igreja de Nova Pádua a propôs. Então, com essa sociedade, paróquia de Nova Pádua, ela sempre foi a liderança e a guardiã da banda Santa Cecília. Na época, o Dom Júlio Scardovelli, ele queria ter também assim o entretenimento, que houvesse a presença da música. E por que não criar uma banda? E buscaram como padroeira dos músicos, que é Santa Cecília, então deram o nome da banda Santa Cecília. Santa Cecília é a padroeira dos músicos. E como uma banda que foi criada no meio dos italianos, católicos, admiradores, parece que esse é o nome natural de uma banda. Tanto que lá no início do século, várias bandas tinham esse mesmo nome. A maneira como eles tinham para se apresentar era praticamente movida pela igreja, promoções da igreja, e também alguma festividade cívica ou algum acontecimento diferente que não fosse religioso também, então já se começava a se apresentar a banda Santa Cecília. Chegando aqui, a única assistência que eles tinham era religiosa. E eles não tinham nenhuma forma de lazer. O como deve ter sido bom e importante para eles terem uma banda.
Os registros que eles tinham foram roubados numa ocasião em que um dos integrantes foi até Caxias para registrar a banda como uma entidade oficial. Neste momento, perdeu-se boa parte da história. Ficou somente que se ouviu falar. Mas tudo que nós conseguimos resgatar a despeito disso é por meio de jornal, por meio da memória das pessoas e por meio do que foi registrado em ata depois. Inclusive, a história dos primeiros componentes, que era uma dificuldade que nós tínhamos de descobrir quem foram efetivamente, porque não tínhamos mais o registro da primeira ata, nós conseguimos recuperar na festa dos 100 anos. Porque estava presente o Abrelino Vicente Vazata, que também foi sempre um incentivador e um admirador da banda. Nós o convidamos para participar das nossas festividades. Ele nos trouxe naquela noite o discurso do senhor Rogério Sonda, da comemoração dos 50 anos da banda Santa Cecília, onde ele nominou todos os primeiros fundadores da banda Santa Cecília. Ele era o mais idoso da banda. Esse senhor carregava a banda e a Santa Cecília junto. Muito dedicado. Morria de amor por essa entidade. Ao lado dele vinha o Jorge Baggio, um tio Rosalino, um tio Fausto. Família Gelaim, por exemplo. O que é que não vamos dizer dessa família aí? Todos eles, que mais que menos, as grandes personagens que se destacaram e deram tudo de si. Quando eu nasci, a banda já tinha em Nova Pádua 13 anos. Então, desde criança, as festas de Nova Pádua, quer religiosas, quer cívicas, sempre foram com a participação da banda. As primeiras reuniões preparatórias para a fundação da banda eram reuniões de famílias. Eram famílias que tinham alguma pessoa com dom da música, ou tinha gosto pela música, ou tinha parentes com músicos. E assim que foi se formando o núcleo da banda Santa Cecília. Primeiros ensaios eram feitos à luz de lamparina. No caderno de, digamos assim, caixa da banda, há uns rascunhos lá, onde diz que o músico teve que pagar, na época, para poder comprar o querosene para iluminar a noite de ensaio. E eles tinham dificuldade, porque eles nunca tiveram uma sede. Cada um guardava seus instrumentos em casa. No dia de ensaio, eles partiam e iam ensaiar na casa de um ou num local ou outro pré-determinado. Eu substituí o fundador. Tinha um vivo ainda, ele não desistiu, eu entrei no lugar da trompa. Tinha que fazer 6 quilômetros de noite, a cavalo, e até lá no Leonel, o maestro tinha o clarinete, era mais velho, para me ensinar. 6 vezes, 2 vezes por semana. Pô, puro cavalo de noite, chuva, não chuva. Na banda Santa Cecília, no momento de uma festa, maior, pessoal vindo a cavalo do interior do município, aquele portador para tocar um instrumento de música. Então carregava o instrumento embaixo do braço. O professor com um tamburo, aquele grande, pendurado nas costas. Chegamos lá na festa, botamos o animal no potreiro, tirávamos o arreio, ele dava a comida de manhã, uma sopa. Vai na missa, meio-dia, come, depois de tarde, encheram os cavalos e vem para casa. Tinha muito mais gente quando tinha banda, nas festas. Então era uma presença
dentro da comunidade de Nova Padua muito percebida em todos os sentidos, todas as manifestações, quer religiosas, quer cívicas, quer sociais ou comunitárias. A banda era o instrumento mais importante para regularizar, dimensionar o grande valor da festa. A banda segue, sim, uma maneira que trouxeram lá da Itália, da maneira que aprenderam, da maneira que acreditamos que eram feitas as festividades. A banda Santa Cecília foi para Nova Padua um instrumental de diferença de outras comunidades. Muitas comunidades da nossa região italiana não possuem uma banda como a nossa, fundada já por imigrantes e depois continuada pelos filhos de imigrantes. Depois, então, com o passar do tempo, foram incluindo, então, músicas aqui do folclore italiano, mais nosso, né? Como aconteceu com a América América, que é considerado como um hino dos imigrantes, né? Parte festiva das festas era com a participação da banda e, como tal, você terminava simpatizando com as festas da Nova Padua porque tinha a sua banda Santa Cecília. Na nossa cidade, pelo menos, eu penso que nunca esteve aqui um bispo fazendo alguma cerimônia se a banda não estava presente. Quer dizer, sempre recebê-los com festa. Quando eu cheguei aqui em Nova Padua, no dia da posse, quem me acompanhou da casa paroquial até a igreja foi a banda Santa Cecília. E todas as festas que tinha no interior, Caxias, Festa da Uva, Criúva, São Marcos, Otávio Rocha, Antônio Prado, Porto Alegre, né? Tradição em tudo que era lugar. Para te ver que a banda ela é multifuncional, né? Ela está desde tocar em cima de um caminhão, ela toca em festas religiosas, ela toca, se precisar, em velórios. Ela é um exemplo de cultura, né? A banda Santa Cecília teve participação em um filme que foi gravado aqui na região, que é o Quatrilho. Recém tinha começado até inclusive a tocar na banda. Eles queriam mostrar, digamos assim, a banda com que era o casamento antigamente, a festa. Então a banda ela representou todo esse processo ali. A gravação do primeiro disco foi a consagração do trabalho que eles faziam. Foi a compilação de tudo o que eles vinham apresentando até então e que fazia sucesso, que dava respaldo para eles e que o público gostava. O fato de ser composta por agricultores torna ela especial porque eles nunca profissionalizaram esse dom que eles têm. E sempre foi espontâneo, voluntário, e eles nunca fizeram disso uma forma de ganhar dinheiro. Talvez esse seja um dos motivos porque a banda, também porque levou a banda tão longe. Também meu pai tocava na banda também. E depois ficou doente, tínhamos que sair, tínhamos que cuidar das culturas, das roças. Às vezes havia dificuldade, mas chegar mesmo ao ponto de desistir, nunca pensei. A gente tentava, hoje eu estou no domingo, vou ter que sair para cumprir o compromisso com a banda. Amanhã eu vou fazer o meu trabalho em casa porque ou de tarde, quando eu chegava, tinha que suprir assim. Muitas vezes acontece o seguinte, tinham compromissos durante a semana, daí a gente tem, volta e meia, tinha os empregados, safristas, e a gente tem que sair, vamos supor, para o compromisso.
e fica complicado. Muitas vezes tem que abandonar todo o teu serviço e ir lá fazer parte da banda. Todos sabem que é a lida de manhã escuro, aqui não tem horário, aqui a gente trabalha de sol até escuro. Então, pra gente conciliar, às vezes é difícil, mas a gente tem que dar o máximo para quê? Para manter a entidade. Então, a gente é agricultor, mas com o coração, com o quê? Com a alma na banda. Bom, eu sou agricultor e sim, músico. Muitas vezes, que nem que dizia o maestro, muitas vezes ele está trabalhando, nós estamos trabalhando na roça, na colônia. Muitas vezes vem aquela coisa, aquela música e tal. Sempre, quase sempre tem um rádio junto. Se é no trator, tem o rádio. A gente sempre procura estar com música em si. Agora, hoje, mudou um pouco, não são mais todos não, que são da agricultura. Aí fica um pouco difícil, às vezes, o senhor pode largar para nós pegar esse compromisso de ir lá na outra cidade para eu tenho que conversar com o meu chefe. Essas coisas, né? Todos nós músicos não temos assim ninguém que recebe dinheiro para estar lá trabalhando. Trabalhando não, para fazer as apresentações. Nem para ensaio a gente não tem esses pagamentos. A maior parte assim ali que nós temos trabalham, nós temos desde agricultores, a gente tem empresários. A gente teve dificuldades certas vezes lá, politicamente dentro também, como conservar o estilo. Às vezes tem ideias, outras não, tem que ser partir por esse tipo, outro por esse tipo. E outras coisas, quase que quebremos umas vezes lá. Houveram épocas realmente que a banda passou por dificuldades quanto a integrantes, né? Foram momentos difíceis que pensaram no momento, né? Que não houvesse mais quem fosse dar continuidade para a banda. Tivemos sim, lá nos anos de 80, 90, não lembro muito bem, a desistência de alguns músicos. Mas também no passado, quando nós entramos, quando nós assumimos a banda era composta de apenas 8 elementos. Muito pouco para uma banda. A banda Santa Cecília, ela, por ser uma entidade sem fins lucrativos, assim, ela depende bastante de poder público, de doações. Olha, a mais dificuldade que a gente tem é recurso financeiro. Porque é uma entidade assim que não visa lucro, não tem assim, fundos que venham até ela para nós se manter isso aqui. Então, mais difícil para a gente é o quê? É manter a nossa banda com recursos de dinheiro. Nós músicos, a gente não recebe cachê e também se você receber não está tocando, a gente faz por amor e por doação. Mas a entidade, assim, depende muito de dinheiro, porque tem um concerto de instrumentos, é um traje novo que tem que fazer. A banda nunca teve um local para ensaiar. Então, se dependia de boa vontade de pessoas, às vezes. A gente procurava, então, uma sala, no salão paroquial. Às vezes estava ocupado por uma outra reunião ou por um evento que estivesse acontecendo. Quando nós começamos a ensaiar, nós íamos ensaiar nas famílias. A família nos recebia na sala deles. E não tinha um lugar fixo para isso. Quando eu entrei na banda, o meu instrumento foi um que praticamente deixado assim de lado por outros. Era um instrumento velho. Tinha assim uns vazamentos, eu conseguia ajeitar ele como que podia, Durapox. Muitas vezes eu fazia. Juntava assim, tentava dar um jeito, arrumava. A manutenção e a aquisição de instrumentos para a banda é um problema grande para nós, pois a entidade é uma entidade sem fins lucrativos, não tem renda própria, e então a gente vive com doações e com parcerias com entidades.
com mãos amigas. Tivemos muitas pessoas na nossa caminhada que nos deram a mão, nos estenderam a mão, nos auxiliaram com doações até de instrumentos. Temos músicos que por vontade adquiriram o seu próprio instrumento. Hoje nós temos o Sicredi também, que ele virou um parceiro muito bom para a banda Santa Cecília, já com uns quantos projetos. A gente conseguiu instrumentos, a gente fez recentemente o foro da sala da banda, por intermédio de dinheiro que eles liberam para nós. A gente sabe o quanto é difícil hoje, né, uma entidade ter alguma coisa, conseguir alguma coisa, ainda mais numa banda que ela trabalha sem fins lucrativos, né? Então, quando a gente pode estar próximo e ajudando, isso faz a diferença. Acho que esses projetos, né, a gente consegue ser participativo, fazer a diferença na comunidade que a gente está inserida, né? Então, hoje a banda sobrevive assim ali com uns troquinhos ali para poder se manter, né? O Padre Mário Pascoal, um grande companheiro nosso, um grande admirador da banda, ele e a comissão que estava administrando a paróquia naquele ano pensaram na banda e na possibilidade de nos ceder uma sala. Aí conversando e nos deram realmente esta sala. Pelo menos a gente tem um lugarzinho para nós ensaiar. Eu entrei como um músico simples, acompanhando as músicas que estavam no repertório da banda já há 56 anos que estava quando eu entrei. O pai nos convidou, eu e meu irmão Lino, para fazermos parte. Nós éramos piezotes lá, 14, 15 anos. E começamos a fazer parte de um grupo de amigos, aonde íamos para os ensaios, em Nova Pádua. O maestro João Gobi foi o nosso maestro, que nos ensinou a teoria musical. Entrei no ano 69 e ia tocando com outros maestros aí. A dificuldade que nós tinha de ter maestros de fora era grande, porque até um vinha para ensaiar, mas depois na hora que a gente ia se apresentar no compromisso, ele já tinha outras entidades de cuidar e não vinha. Então nós ficava órfão, às vezes, na hora da apresentação. O Lino, ele era jovem ainda, quando o maestro entendeu que ele não tinha mais condições de seguir na trajetória dele, e ele tinha um saxofone desse maestro. E ele viu algo de especial no Lino, ele viu um talento, e o maestro chegou para ele um dia e disse assim: Lino, até hoje eu fui maestro da banda. Agora eu tô te dando aqui o meu saxofone para tu levar adiante a banda. O saxofone tem mais de 100 anos e ele está hoje com a Aline. O professor João Gobi, ele era um dos fundadores da banda fiorentina de Flores da Cunha, e ele tinha sido convidado para dar aulas aqui para a banda Santa Cecília. Os próprios músicos daqui, eles pagavam para ele vir para Nova Pádua dar aulas. E nisso ele passou um bom tempo dando aula para eles, e nesse tempo ele ficou doente. E ele achou uma maneira da música seguir, entregando esse instrumento para a banda, fazendo essa doação, porque a gente passa, né? Mas o instrumento, a música, ele queria que continuasse. E ele convidou o meu pai uma noite para fazer a entrega desse instrumento, e ele entregou em mãos dele, dizendo que ele entregava para ele porque ele reconhecia, ele via nele alguém que fosse cuidar desse instrumento e que fosse dar sequência para a banda. Que quando tu consegue pensar numa característica, numa coisa emocionante da imigração, aí tu tira do coração, do pensamento,
palavras e depois tu ajunta como musical para tentar fechar aquela entre harmonia e letra que seja uma música que seja apreciada depois. Ele está tratando as pareiras em cima do trator, ele está assobiando e cantando, imaginando numa composição, numa música. Várias vezes, quando ele está sozinho, despercebido, eu vejo ele fazendo uma cançãozinha. E quando ele está também nos seus horas de lazer, assim, após a janta, ele escreve partituras. Eu acho que 90% da vida dele, se não a banda, é assim, a música de fato. Eu acho que a Bella Domenica foi uma das primeiras que eu consegui colocar no show de Calouros e consegui o primeiro lugar até. Stamattina è domenica, non si va a lavorare, perché dopo 7 giorni al Signor devo a pregar. Depois eu digo, não, agora vou introduzir na banda, já que ela se classificou lá em primeiro, que falava bastante do início, que a igreja era no domingo, não tinha como ninguém chegar na missa, na festa como hoje, como as festas tradicionais aqui dos nossos santos. A banda não faltava, procissão tinha que ser aquela fé. Eu sempre digo que o maestro Lino, ele tem uma grande paciência e o principal, o conhecimento dele. Ele não fez faculdade, não fez nada. E saber, assim, escrever músicas do jeito que ele escreve, fazer hinos, tanto é o hino do município, outros hinos do centenário e outras mais músicas em si, eu digo que é um dom inexplicável. O Lino ensinando pra gente, ele sempre ensinou com muita calma, e isso a gente sempre traz até hoje, a gente lembra tudo que ele ensinou. Ele faz as partituras, ele é compositor, compôs o hino do centenário, o hino de Nova Pádua, várias músicas que a banda tem no seu repertório. É a pessoa que está carregando com muito amor, não é carregar com peso, é carregar com prazer e com amor. A banda Santa Cecília há mais de 40 anos. O Lino se dedicou de corpo e alma à banda. O Lino, ele pensa em tudo o que pode acontecer, em tudo que a banda precisa. Ele se dedica, abdica do tempo dele que ele poderia usar para benefício próprio, para seu lazer, ou para sua família, ou para seu trabalho. Muito trabalho o Lino dispensou em prol da banda. Porque em todos os compromissos que a banda tem, o Lino é a única pessoa que não pode faltar. É difícil falar do meu pai, porque ele realmente... Ele é uma referência para mim. O que ele sempre fez pela banda, eu acho que não tem como mensurar isso. É difícil falar sobre isso, porque eu vejo que ele tem um talento muito grande, sempre teve, e ele sempre usou isso de forma coletiva. Ele sempre priorizou a banda muito mais do que individual. E então eu, como filha dele, hoje música, sinto bastante isso, que eu conheço o amor que ele teve, o quanto ele se dedicou para isso. Então eu conheço de dentro para fora, né, o que ele faz, o quanto ele ama, em todas as curvas que ele dá, como pessoa, com qualquer coisa releva, a paciência,
no diálogo, às vezes, né, tem um jovem e tem uma pessoa mais idosa na banda, né? E ele consegue fazer essa mesclagem, ele consegue conversar com o mais velho, começar a fazer entender o pensamento do mais novo, ele consegue fazer o novo entender o mais velho. Ele tem muita sabedoria nisso e ele expressa todo esse amor, né, nesse relacionamento, nesse diálogo, com o objetivo de que ela siga. Dentro da banda tem opiniões diferentes, então a gente tem realidades diferentes também. Com certeza, né? Só que a gente percebe que é cada vez mais difícil, ninguém mais tem interesse, ninguém mais quer assumir compromisso, e daí fica complicado, né? Eu vejo até que, de vez em quando até nós, às vezes reclamamos, tipo, que tem que sair um domingo, alguma coisa assim, né? Mas, no fim, a gente sabe que é importante a banda pra nós e a gente gosta de ir na banda. Sim. É realmente uma troca de conhecimento, né? Porque eles, como são mais bem vividos, assim, a gente sempre tem a aprender com eles, né? Então, eu vejo que daquilo que eles tinham que passar antigamente, a gente sempre gosta de ouvir essas histórias, né? E acaba tudo sendo aprendizado para nós. É bom misturar idades de 70, 80 anos, de 50, de 30, temos aí de 15 anos, corais tradicionais que existia, assim, pelo menos na cultura italiana. Até lá era só vozes de homens, só masculino. Também, depois que foi introduzindo também algumas vozes femininas, e na banda chegamos aos 80, 90 anos, acho. Apareceu uma candidata que dizia, se me querem lá, eu vou. Então, hoje a dona Maria Calgaro lá foi a primeira. Como primeira mulher a participar da banda, foi muito legal. Imagina eu, primeira mulher, né? Aí eu me sentia maravilha no meio dos homens, imagina tudo homem e eu mulher. Eu adorei ser a primeira. Comecei a tocar em 90, até 97 eu toquei. Até lá, nenhuma mulher tinha entrado ainda. No dia 27 de fevereiro de 97, aí eu casei. Tinha alegria no lado por causa do casamento, que ia casar. E tristeza no outro, porque foi o último dia que eu toquei na banda. A gente ficou um pouco assim, será que vai? Eu tocava instrumento assim, de igual. E depois sim, depois dela, então apareceu mais uma, mais duas. E hoje estamos com umas 5, acho, 4, 5. A parte jovem da banda, a gente ouve muitas histórias das pessoas com mais experiência dentro da banda. Eles contam casos pra gente do que aconteceu. Eles contam sobre outros integrantes que já vieram a falecer ou que já não fazem mais parte da banda. E normalmente são momentos de muita alegria. Quando nós éramos mais jovens, principalmente, as brincadeiras eram em todas as apresentações. Tivemos brincadeiras de tudo quanto foi tipo. Tipo, por exemplo, íamos para certos lugares, noites de inverno pesado, frio mesmo. E a gente tinha, digamos assim, a coragem de se adiantar e ir para o quarto do vizinho e tirar as cobertas. A gente brinca bastante, se diverte bastante. Discussões também, elas são lógicas que elas aparecem às vezes até para tentar acertar o melhor possível, né? Então, acho que todas as discussões assim, elas têm que ser avaliadas também. E brincadeiras não faltam, né? Porque daí a gente brinca bastante dentro da banda e às vezes assim ali, quando um erra, o outro dá uma risada ou um sai tocando sozinho, todo mundo para. Isso ali a gente leva tudo na brincadeira e brinca todo mundo junto, né? Tem uma galera aí que eles fazem? Eles tiram uma curvinha do instrumento, né? E tu deixa ela de fora. Olhando ele, aparentemente tá tudo certinho, né? Só que quando que o músico vai tocar, não sai o som. Porque o ar sai antes de chegar no instrumento, né? E daí o Lino fica olhando meio atravessado, assim, porque não tá entendendo o que tá acontecendo, né? E era uma das histórias que volta e meia acontece, né? Outras
que a gente faz também, esconder alguma coisa, sabe? Daí a pessoa não... Ou falar música errada, né? O cara que tá atrás, que música que é pra tocar agora? Daí você diz uma errada, o cara procura na partitura, e quando ele conversa, ele vê que tá errado. Nas ocasiões, por exemplo, hora de tocar, faltou o instrumento. Isso eram brincadeiras assim, comuns, entre nós, muito compartilhadas e entendidas, mas fizemos diversas. Um fato bastante marcante que é para mim é as gerações que estão passando. Pais para filhos, sobrinhos, enfim, bastante familiar. Isso nos deixa mais envolvidos ainda com a banda, porque a gente tem fortes laços de sangue e ali dentro da entidade se formam um laço maior que a família Santa Cecília. Cresci no meio a minha família inteira praticamente é tudo músico, né? E eu, então, desde sempre tive esse vínculo com a música. Eu tenho uma ligação muito forte com a banda Santa Cecília. Meu avô, Benedetto Bigarella, foi fundador, um dos fundadores, melhor dizendo. Ele era o primeiro presidente da banda. E meu tio, Ernesto, também fez parte da banda desde os 9 anos, entre 9 e 10 anos. Posteriormente, acredito que uns 10 anos depois, meu pai, Joaquim Bigarella, também tocou na banda Santa Cecília durante 20 a 30 anos. Essa ligação com a banda ela foi muito pertinente para mim, porque eu vendo eles tocar os instrumentos em casa nos domingos, nós éramos uma família bastante humilde. Quando meu pai foi para cá, a gente já estava numa situação bem precária financeiramente. Nós éramos de uma família bastante humilde. E aquilo de tocar nos domingos, de eles irem com os instrumentos, nós não tínhamos nem televisão, tínhamos só um rádio em casa. Eles irem tocar uma coisa que, nossa, tu não via em qualquer momento isso. A gente não tinha música durante a semana. Era uma coisa extraordinária. E eu fui desenvolvendo esse sabor pela música de uma forma cada vez mais latente, cada vez mais forte. Nosso pai nos ensinava, para todos, nós éramos de 4 irmãos pequenos. Ele nos ensinava música desde criança, assim, né? E o único que seguiu realmente dentro da área musical fui eu. Eu levo isso quase como um legado, assim, e tenho essa consciência de que esse lado musical meu aflorou devido ao gosto pela música do meu pai, do meu avô e muito pela banda também. Meu exemplo, o meu bisavô foi um fundador. Primo Marinho foi o fundador e depois da terceira geração eu estou voltando para continuar. Bom, eu quando tinha 9 anos, o meu pai lá em casa também tinha instrumento, porque aqui ele tocou nessa banda. E quando foi para esse município, eles criaram uma banda lá também. Daí desde criança eu conheci instrumentos. Meu pai me ensinou e no colégio fui aprendendo. Eu sempre que eu posso venho aqui tocar com eles. E foi por aí que foi criando um laço muito forte com essa banda de Nova Pádua. E sempre que eu posso, eu saio de Marau, venho aqui nas festas, só para passeio, né? Mas eu sempre estou ligado aqui junto com eles. E tanto é que no ano de 2000, no início desse ano, lá em Marau a gente fazia uns desfiles italianos e tal, e daí eu convidei a banda Santa Cecília de Nova Pádua para fazer uma parte lá também. E daí tinha um maestro de canto, de música, Frei Adelar Rigo, e ele disse, seu Ivo, vamos formar uma banda aqui também e tal, por que tu tá tocando só com eles aí? E daí, aos poucos, nós fomos arrecadando um instrumento antigo, que temos até hoje, ela passa de 100 anos. E aos poucos foi formando uma banda lá também. Daí com essa banda foi lá e o pessoal gostou, daí eu disse, é isso que eu quero, uma banda igual a essa. Tenho que fazer as partituras, ensinar, preparar. Graças a Deus está funcionando, mas sempre sabendo que a raiz saiu daqui. Saiu daqui. A banda na minha vida tenho desde sempre, desde que nasci. Via o meu pai carregar aquele instrumento, a tuba, naquela época, era um instrumento bastante grande. Eu lembro que ele me colocava sentada em cima da mesa para segurar a partitura para ele ensaiar em casa. Eu possivelmente não seria músico se a banda não tivesse existido. Em 2013 aconteceu o centenário
as comemorações do centenário da Banda Santa Cecília. Formou-se uma equipe, começaram então a trabalhar e organizar os eventos das festividades. E os 100 anos foi começado ainda em 2011, porque a banda tinha que preparar as preparativas, nós não tínhamos um traje adequado, faltava instrumentos, então nós começamos em 2011 projetos para arrecadação de fundos para conseguir almejar o que a gente queria instrumentos novos que faltava e o traje. Estávamos conversando com o presidente então da banda, que era o Gilmar Marim, e ele nos mostrou o instrumento que estava amarrado com o ferro. No passado a gente teve o Walter Gomes Pinto, ele foi um grande incentivador para a banda e nos ajudou bastante. Foi assim, desde compra de instrumentos, roupas, quando a gente fez o centenário, ajudou muitíssimo mesmo para a banda. Ele auxiliava a banda no que ele podia. Tanto que nesse projeto dos 100 anos, foi ele que empenhou para que a banda pudesse fazer esta renovação. Foram 4 dias de comemorações, 4 dias de homenagens, 4 dias de encontro, 4 dias de lembranças. E ali a gente contou uma história, enfim, sabe, que emocionou realmente a mim, eu acho que o público também, e a todos os músicos que fazem parte. Anos atrás, quando a gente entrou lá, depois a gente não vai chegar no centenário, não vai, a banda vai morrer antes. Chegamos lá, fizemos uma grande festa e estava viva e bem. Conseguimos renovar os instrumentos da banda. Com isso, também nós criamos esse projeto dos 100 anos de música, que foi o projeto que nos levou para a Itália. Foi um projeto junto da cidade de Fontaniva, da Regione do Vêneto, e que possibilitou a apresentação em várias cidades da Itália. Era um sonho, pelo menos, visitar a Itália. Porque o meu avô já era italiano, veio para cá com 5 ou 6 anos já. E então fiquei muito marcado com essas falatórias do nono, dos pais, assim, e dessa Itália, desses castelos, que a nona dizia, esses castelos da Itália, tá, mas será o quê, será o quê? E depois vai chegar na Itália, tocando junto com a banda, emoção muito grande, das maiores, porque tocando quase 50 anos aqui, defendendo a cultura italiana, e chegar lá, tocando nas cidades, claro, nas cidades mais do norte lá da Itália, tradicionais, né, do povo daqui. Um dia lá, da prefeitura, saiu as autoridades juntos e fomos até, fizemos uma quadra, 2 lá, chegamos numa igreja, uma celebração. A emoção foi grande. O pessoal aclamava a banda e eles pediram por mais músicas. Era como se a gente estivesse se sentindo em casa. Foi uma volta no tempo em si, de ver como que é lá, como que foi as coisas, conhecer as pessoas, ver o dialeto deles, juntando com o nosso dialeto. Foi um sucesso, foi muito bom, foi uma apresentação muito boa e foi uma viagem que devolveu uma autoestima muito grande para a banda, que nos possibilitou ver que o caminho era esse. Estávamos certos em manter essa identidade que foi mantida até então. Banda em si não é somente alegria, não. Tem as nossas tristezas também. A gente participou de muitas vezes de muitos enterros com pessoas assim muito queridas e tudo mais. Então a gente participa assim das festas, levando alegria, mas muitas vezes também a gente leva conforto. A gente se despede de muitas pessoas. Então, ao se despedir de pessoas, sempre é um momento muito marcante para a banda. Tivemos vários momentos de despedidas fortes, de amigos muito próximos, de pessoas bastante importantes, pessoas que somaram, que eram muito próximas à banda. Companheiros de banda foram muitos.
todos os membros, sempre teve a participação da banda em suas despedidas. A gente perdeu um músico da banda e a gente foi fazer uma apresentação no dia do velório dele, da missa, e sabe, a banda, quando ela toca nesses momentos, ela toca também nesses momentos, arrepia, sabe, dá uma emoção diferente. Muito marcante para mim na despedida do pai, que com certeza é o pai. É um momento triste. É um momento ruim, sim, por exemplo, é lá tu ser músico. Tem que tocar para música fúnebre para teu pai e tua mãe. Era um costume assim que, tipo, onde moria uma pessoa da casa dos músicos, a banda ia fazer homenagem. É meio ruim tudo. Não sei se as novas gerações vão fazer aquilo que a gente fez até aqui. Hoje, o mundo, a cada instante, são milhões de oportunidades que tu pode estar fazendo diversas coisas. E isso acho que acaba dificultando um pouquinho o comprometimento dos jovens, porque é muito mais fácil estar em outro lugar, estar fazendo qualquer outra coisa. E as pessoas de hoje, elas não querem mais participar disso daí, eles dizem não tenho tempo mais para isso. Mas a gente sempre arranja um espacinho de tempo para dedicar assim à banda. A gente está vendo uma nova geração aí da banda assumindo responsabilidades e querendo que ela vá para frente. E o que fica muito evidente também é a importância que o povo está dando pela banda, enfim, para não perder aqueles laços com os nossos antecedentes, nossos avós, bisavós, pais, né? Isso não tem preço que pague, né? Como parte da juventude da banda, acredito que a gente tem uma grande responsabilidade para conseguir levar esse legado para frente. Depende também de nós, da gente conseguir recrutar mais pessoas para a banda também. A esperança nossa é de que continue, que nem tá agora. Ou até melhor, a gente espera que o pessoal se entenda o verdadeiro valor e o sentido que tem a banda ali na nossa cidade. A gente precisa incentivar as outras pessoas a criar amor também pela música. As coisas a gente está seguindo na frente, fazendo novos projetos, também trazendo dinheiro para a banda, para a gente conseguir se estruturar melhor. É um orgulho muito grande saber que assim a gente tem os filhos vindo com essa ideia de fazer parte da banda, tocar numa banda que é centenária. Então isso ali nos orgulha muito, porque são esses jovens assim ali que vão substituir a gente daqui a pouco, né? Para mim é muito gratificante, né? E gosto e vou permanecer até que a vida me deixar. Eu gosto e meus filhos também adoram. Quando eu chego em casa, pai, como é que foi o ensaio? Eles querem vir junto. Então eles estão no meio, eles estão rodeados de pessoas que veem que a entidade de banda Santa Cecília é muito importante, porque tu forma boas pessoas, tu tem um convívio e as crianças veem isso aí. Tem na banda atualmente, eu acho que são as amizades em si que a gente fez. E outra, eu digo que é levar adiante a história de Nova Pádua, a história de um povo italiano. Eu acho que ela representa, a banda hoje é a cara da nossa cultura. Ela é o sumo, ela é o resumo da nossa cultura. Ela representa um elo do novo mundo que somos nós, com o velho mundo que era a Itália, de onde saíram nossos avós. Tu não olha para trás
se tu não guarda um pouco ou recorda aquilo que teu pai, teu avô fez, fica em vão até aquilo que eu fiz. Era a minha melhor alegria. Quando se dia que ia sair com a banda, 3 dias antes quase que nem comia. Alegria. Ali é uma festa em Nova Pádua. Que não tem a presença da banda, já nasce com deficiência. A minha responsabilidade é até que eu possa ter força, ideias boas e acompanhar, porque não se sabe amanhã depois o que vai acontecer. E eu vejo a banda que ela tem um grande potencial de continuar por muitos anos, muitas gerações ainda. A gente precisa incentivar as outras pessoas a criar amor também pela música, né? Porque não tem como tu querer entrar sem ter amor. Eu espero muito que a gente consiga dar continuidade para a banda, tanto nós, os jovens, que hoje fizemos parte, quanto aqueles que já estão há mais tempo e que eles possam continuar fazendo parte e participando junto de nós. Nova Pádua, ela segue o barco em cima da banda. Nova Pádua tem 20 e poucos anos, a banda tem 110 anos. Então a história do município de Nova Pádua está ligada a uma banda. Ela se manteve até aqui com uma identidade forte. Eu acho que essa identidade, ela pode levá-la aos 200 anos, sim. É sangue italiano, né? É sangue de música de raça italiana, porque aqui vive o pessoal que canta, que reza. A banda Santa Cecília, para mim, hoje ela representa muita coisa. É assim, ela virou uma família. Porque a gente tem a nossa família em casa e, de certa forma, a gente conquistou uma outra família, que são todos os colegas que fazem parte da banda. A experiência com a banda, ela é uma experiência de uma família. E cada vez a gente está criando mais afeto e querendo mais participar. A banda não é do maestro, não é do presidente, não é do fulano, a banda é do povo de Nova Pádua. Grandes, possivelmente não seremos, mas se a gente conseguir colocar amor no coração desses jovens, amor pelas nossas origens, amor pela música em si, vai ser assim a nossa realização, a nossa continuidade, então vai ser por ali. A música, de fato, eu não saberia resumir ou explicar o que ela é para mim. Ela realmente é algo que me move. Para mim, música é algo que vem do coração. Me sinto bem em fazer. Estou há mais de 50 anos na banda Santa Cecília. Alla Italia, noi siamo partiti. Siamo partiti coi nostri onori, 36 giorni di macchina e vapore. E l'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino dei fiori. Dall'Italia noi siamo partiti, siamo partiti con nostro amore, 36 giorni.